Olá, gente, boa tarde. Nós estamos aqui no segundo FLI, Festival Literário Internacional de Paracatu, e hoje a nossa mesa é sobre o Afonso Arinos e as influências estrangeiras antevendo a identidade nacional. Meu nome é Alessandra, sou uma mulher de 50 anos, sou branca, tenho uma estatura alta, sou magra, uso óculos e tenho uma característica que sou bem sorridente. Tentarei ser breve na apresentação das duas companheiras de mesa que eu admiro muito, a Daniela Prado e a Carol, que eu chamo assim porque são as minhas amigas. Vocês duas têm muito em comum, têm muitas coisas afins. A Carol se formou em letras pela UFMG e é mestre em literatura de expressão inglesa. Em 2006, a Carol volta para Paracatu e hoje ela é membro da Academia de Letras e exerce com grande afinco a profissão dela, que é ser professora. Ela é professora de português, de língua inglesa, de redação e de literatura. Carol, levante para que as pessoas te conheçam. Além disso, gente, a Carol, ela nasceu em Brasília e cresceu em Itajubá. Mas a família da Carol é toda de Paracatu e a gente já sabia que, em algum momento, a Carol voltaria para Paracatu. As duas têm vários projetos em comum, né? Elas têm um perfil que tira dúvidas de português, que é Dicas de... E também tem dois projetos que são super importantes, que é o Enem Te Conto e o Sou Federal. A outra debatedora é a Daniela Prado, que também é formada, né, graduou na UFO em Letras, tem mestrado também na UFO em Linguística, e também é doutora em Linguística, Língua Portuguesa, pela PUC Minas. Atualmente, a Dani está no Instituto Federal, aqui em Paracatu, né, no nosso campus, e desempenha com muito afinco. Essa professora, ela não se cansa de trazer melhorias para a nossa educação. A Dani também... Dani, nós não vamos ser... né? A gente tem que falar a verdade, né, Carol? A Dani também faz parte de um grupo, né, é um grupo de estudos e letramentos, linguagem e informação, da PUC, e também é membro da Academia de Letras, assim como a Carol. Só que a Dani, ela desempenha com muita maestria o cargo de presidente da nossa Academia de Letras. Dani, merece levantar, né, Dani? A gente já quebra o protocolo e eu vou dizer para vocês que eu estou super emocionada de estar do lado dessas duas. Falar sobre Afonso Arinos, para mim, foi um presente, porque eu fiz letras e descobri o Afonso Arinos só agora. E aí vem um título maravilhoso que é As Influências Estrangeiras antevendo a identidade nacional dessa nossa literatura. Então, Dani, o que a gente pode dizer do Afonso Arinos? A Ellen ontem falou muito bem sobre ele. O Afonso Arinos, ele é um renomado contista, mas ele era um professor, ele era advogado, ele exercia com muita maestria as relações interpessoais dele. Ele vivia em Ouro Preto e ali, né, ele era professor em Ouro Preto, ele acabou tendo uma rede muito grande de amigos, porque aquelas pessoas que eram contra a República e que viviam ali no Rio de Janeiro se refugiavam ali. Então, assim, falar do Afonso Arinos é entender que o sertão existe. E isso é maravilhoso. Porque os personagens do Afonso Arinos são personagens muito rurais, né? A gente encontra o Afonso Arinos, por exemplo, tudo do Afonso Arinos, nos contos, por exemplo, do Benedito, né? No Conta Garupa, que são personagens muito simples. E ele faz disso uma grande obra. O que a gente pode dizer mais, Carol? Tem muita coisa. Tem muita coisa.
Eu vou terminar. Eu achei muito bonito o que eu tirei de um artigo que se chama Através do Brasil, de Ricardo Souza de Carvalho. Foi a última homenagem que o Olavo Bilac fez ao Afonso Arinos em 1917, um ano após a morte dele. O Afonso Arinos morreu com 48 anos, ele morreu em Barcelona. E por ele ter origens rurais, né, porque a família do Afonso Arinos é de Paracatu, e os personagens também são daqui, ele deixou um legado muito grande. E o Olavo Bilac falou para ele o seguinte: viajador da nossa terra, familiar do sertão e dos sertanejos. Ele teve o dom de tratar os homens de alma simples, sabendo falar-lhes e ouvi-los, e enternecendo com o seu sonho rústico. Então, assim, nessa conversa, né, nessa apresentação, as duas pesquisadoras, a Dani e a Carol, elas vão propor um percurso pelo contexto histórico e literário da época. As influências europeias presentes na obra, a contribuição de Arinos para a construção da nossa identidade. O Arinos ele morre em 1916, mas a sua riqueza, a riqueza literária, ela ainda permanece entre nós. Então, a partir de agora, Carol, a contribuição do Afonso Arinos para a identidade nacional. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ana Carolina, ou Carol, mulher de 48, você falou do Afonso Arinos, de 43 anos, de pele parda, cabelos pretos, olhos pretos, estou com o cabelo preso em coque, tenho 1,70 m, sou magra, uso óculos, estou vestindo um vestido rosa e tênis brancos. É uma alegria muito grande. Compartilho, Alessandra, da sua emoção de estar aqui junto a vocês duas, porque são também colegas e amigas que eu admiro muito. Daniela, ela é um movimento na vida da gente. Ela movimenta tudo. Ela movimenta a gente, a vida, a cidade. E eu estou dizendo isso porque quando você fala, Alessandra, o que mais dizer do Afonso Arinos? Tem muito mais a dizer que a gente ainda daquilo que capta a nossa compreensão nesse momento. Porque, infelizmente, apesar de ser renomado, apesar da grandeza dele, ainda fica muito para a gente conhecer dele, para a gente pesquisar e para a gente conhecer. Mas só essa iniciativa, essa ideia de trazer o Afonso Arinos para as nossas mesas aqui regionais, dos acadêmicos e todos os colegas que vão contribuindo com isso, já é um movimento muito grande nessa vida de Afonso Arinos. Eu digo isso porque hoje, na mesa, né, quando estávamos almoçando na casa da minha mãe. Então, estávamos lá, minha mãe, eu, minha filha, e conversávamos sobre o que sabíamos do Afonso Arinos. E era quase nada, infelizmente. Minha família é toda daqui, apesar de não ter crescido aqui, mas eu moro aqui já há quase 20 anos, e ainda assim, o que eu sabia do Afonso Arinos é que ele era o patrono da escola Afonso Arinos. Né? A gente sabe o nome, mas não sabe muito mais do que isso. Então, é claro que nós precisamos ainda conhecer muito mais, estudar muito mais para captar esses pormenores que nos escapam e nos escaparão aqui nessa mesa hoje, mas já é uma emoção, uma alegria muito grande conhecer e ter estudado até aqui. Antes de falar do Afonso Arinos, no entanto, é importante a gente falar sobre regionalismo. Entender o que é o regionalismo. E quando a gente vai para os pesquisadores, para os estudiosos da literatura, que é o nosso recorte aqui hoje, Dani e eu somos somos formadas em letras, estudiosas da literatura brasileira. Então, quando a gente vai para a literatura, o que é esse regionalismo? Eu vou ler aqui de um crítico literário, de um estudioso da literatura, Afrânio Coutinho, que diz: para ser regional, uma obra de arte não somente tem que ser localizada numa região,
senão também deve retirar sua substância real desse local. Essa substância decorre principalmente do fundo natural, da natureza, né? O clima, a topografia, a flora, a fauna, como elementos que afetam a vida humana na região. E, em segundo lugar, das maneiras peculiares da sociedade humana estabelecida naquela região e que a fizeram distinta de qualquer outra. Este último é o sentido do regionalismo autêntico. Então, se nós formos buscar na literatura brasileira, a gente percebe que no romantismo, lá no século XIX, começa a surgir esse desejo no Brasil da construção de uma identidade nacional. Isso não acontece só no Brasil, acontece também na Europa, mas aqui no Brasil nós temos uma particularidade, que é a independência do Brasil. O Brasil acaba de ficar independente politicamente, e aí surge essa vontade de construir, de fortalecer uma identidade nacional. Só que essa identidade, até naquele momento, é uma identidade idealizada. Ela é construída com base não numa observação crítica, não numa observação profunda daquela sociedade, e sim naquilo que se deseja ser, como uma nação aí nova, né, recém-nascida. E é por isso que a gente percebe, segundo o próprio Antônio Cândido, que é um estudioso, que diz o seguinte: um persistente exotismo que evoa a nossa visão de nós mesmos até hoje. Então, até hoje, a gente tem uma visão idealizada do que é ser brasileiro. E eu acho que todos nós aqui conseguimos perceber isso em algum ou outro momento da vida. Levando-nos a nos encarar como faziam os estrangeiros, a nos ver como nos veem os estrangeiros, propiciando nas letras a exploração do pitoresco no sentido europeu, como se estivéssemos condenados a exportar produtos tropicais também no terreno da cultura espiritual. Então, se você lembra de, né, uma canção muito mais recente, Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. É assim que nos vemos. E esse é um construto, uma construção lá do romantismo, de maneira idealizada. E quando esse romantismo está criando essa identidade e precisa de buscar um herói, ele olha para o indígena e cria ali um indianismo, um herói brasileiro, que é o indígena, é o índio. E esse indígena também todo maquiado de europeu, até na cor da pele, nos traços e nos valores. Mais adiante, ainda no romantismo, o próprio José de Alencar, que é um grande indianista, ele vai buscar o regional. Ele vai dizer, bom, então o indígena não é suficiente. O que mais podemos trazer aí? E ele vai, então, contar histórias de um sertanejo também idealizado. E, basicamente, o que ele faz é mudar o cenário. Ele coloca ali um cenário das fazendas, dos fazendeiros, mas a idealização é a mesma. E aquilo fica só um pano de fundo para aquelas histórias também romantizadas, idealizadas, de um amor né, entre ali um jovem e uma moça. É tanto que o José de Alencar ele escreve um livro chamado O Gaúcho, sem nunca ter pisado no Rio Grande do Sul, sem nunca ter conhecido o Rio Grande do Sul. Ele é até, né, depois criticado por isso, mas ali, naquele momento, veja bem, um sertanejo, né, do gaúcho, sem nunca ter conhecido aquilo ali. A mesma coisa acontece com outros autores. Temos aí o Bernardo Guimarães, por exemplo, que vai escrever A Escrava Isaura. E quem é a escrava Isaura? Uma mulher de pele quase branca. Uma mulher, né, assim que ela é descrita, uma mulher de pele quase branca, uma pele muito clara. E é só mais adiante, quando o Franklin Távora vai tentar descrever, vai descrever, na verdade, o cangaceiro, né, a cultura do cangaço no Nordeste, é que a gente começa a perceber uma transição. Mas ainda nessa base ainda um pouco construída e menos crítica e observada. E aí, né, nesse período de transição, a gente encontra o realismo. E é no realismo e no naturalismo que se situa o Afonso Arinos. O Afonso Arinos ele está, tanto se a gente for olhar para a data de nascimento dele, 1868, nós já estamos
ultrapassando o romantismo e chegando ao realismo e ao naturalismo. E aí, no plano das ideias, o que a gente tem nesse naturalismo e nesse realismo? Essas novas correntes científicas, filosóficas e científicas, o darwinismo, o evolucionismo, o determinismo, que vão embasar agora a produção literária do brasileiro. E aí a gente encontra Machado de Assis, a gente encontra o Aloysio de Azevedo e a gente não encontra tanto o Afonso Arinos. Ele não aparece tanto aí como esse elemento formador da nossa literatura. Mas essas teorias vão formar a obra dele. Em que sentido? É que no realismo a gente busca, né, os realistas e os naturalistas buscaram maior objetividade. E aqui eu vou ler um pedaço de um outro crítico, que é o Massot Moisés, também um estudioso de literatura, que diz: o afã de brasilidade, fruto de um idealismo sentimental e de gabinete, torna-se agora objetivo, direto, propõe-se a espelhar os fatos contemporâneos e mais característicos da realidade nacional. Um patriotismo consciente, repassado de lucidez política, substitui o ingênuo das precedentes gerações românticas. Então, é nesse contexto de tentar captar com objetividade, com um olhar mais observador, que surge a obra que aqui nós nos propomos a estudar e a entender como ela nos revela como sociedade, como identidade nacional e também como grande influência para o que veio depois. Carol, estava aqui pensando em tudo o que você disse aí sobre essa transição, né? Romantismo, realismo. O que a gente tem muito no romantismo é aquele... o índio ali, né? Todo herói. E a gente vem com o realismo. Por exemplo, a gente está falando de tendências, né, estrangeiras. Há pouco tempo eu li Madame Bovary. Falei com a Daniela, é um marco do realismo europeu. E eu vi muita coisa do Afonso Arinos nesse livro. Que é... Por quê? A Emma Bovary, ela está ali num lugar que é totalmente descritivo, que é muito rural e que tem muitos personagens rurais. Então, a gente entende que essa tendência, né, essa influência do Afonso Arinos, ela passa muito por isso. E quando a gente fala, por exemplo, de um romantismo com personagens muito idealizados, né, a gente já tem um contraponto no regionalismo do Afonso Arinos, que é um personagem mais real, no sentido assim, né, ele está no campo, não sei, talvez seria isso mesmo, começa a dar também uma oposição a essa idealização de personagem, porque quando você pensa no Benedito, do Conta Garupa, né, aquele muito real, muito no campo, a gente pode dizer que existe isso? Existe nesse exato sentido de que, quando você tem teorias científicas e filosóficas que influenciam a sua maneira de pensar e de escrever, você vai ter, né, essa atitude. É claro que é literatura, e é claro que é ficção, né? Isso precisa ficar claro. Então, apesar de que são personagens muito realistas, não são ficcionais, até que a gente consiga achar que não é, né? Que não são. E claro que muitos dessas personagens provavelmente têm a ver com a vivência dele aqui. E essa é a grande coisa do Afonso Arinos, que talvez a gente não enxergue nos românticos e em outros escritores, talvez não. Mas o Afonso Arinos, ele cumpre um papel... Primeiro, né, um papel do realismo, que é aproximar a literatura da realidade, construir uma literatura calcada naquilo que parece ser fruto de uma observação, né, a observação dele. E, no caso do Afonso Arinos, especificamente, ele teve essa vivência. Ele sai de Paracatu, ele não é o sertanejo, ele não é a pessoa... ele não é o personagem dos contos dele,
né? Ele não é o vaqueiro, ele não é o homem escravizado, o suspeito de ser um escravizado fugido, mas ele é aquele que observou, aquele que viveu, aquele que esteve no sertão, aquele que conhece, aquele que ouviu aquela linguagem, que conhece aquelas expressões. E é isso que ele traz, né? E eu imagino, para mim imagino que para muitos de nós que nos embrenhamos nessas obras aí nesses últimos tempos, seja a riqueza da obra dele. Nós vamos falar aqui de algumas coisas que são críticas feitas a ele e outras que a gente não entende como críticas, mas uma delas é o fato de que ele é muito descritivista. Mas ele é muito descritivista e ele está muito comprometido com esse excesso de descrição e explicação. Mas aí a gente levanta, né, Dani e eu levantamos essa pergunta na nossa conversa sobre essa mesa. Mas não seria isso o realismo? Não é isso o realismo, esse desejo de documentar tanto que você acaba descrevendo demais, explicando demais, como o próprio Machado de Assis fez, como a Luiz de Azevedo também fez? Então, sim, eu imagino que de muitas formas a resposta é sim para essa pergunta. Então, uma outra crítica é aquilo que nós vamos elaborar agora um pouco mais. Vou deixar agora a Dani falar qual é a nossa proposta aqui de visão do Afonso Arinos e nós vamos seguindo, então. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Daniela Prado, tenho cabelos na altura do ombro, sou uma mulher branca, estou vestindo uma camiseta branca com gatinhos, uma calça preta, tênis laranja. Nossa, estou tudo. Tênis laranja, uso óculos. E, gente, para início de conversa, a proposta que a gente traz para vocês aqui hoje há de se dizer que é uma ousadia danada da nossa parte, porque esse discurso que está sempre se repetindo acerca de não temos literatura, não temos bibliografia, há várias lacunas. Tá ruim, né, esse microfone? Várias lacunas e ausências de respostas sobre... acho que melhorou. Sobre a vida do Afonso Arinos. Né? A gente brincava antes aqui. Gente, eu gosto de fofoca literária. Eu me alimento também da fofoca literária. O Afonso Arinos não nos permite isso. Né? Você tem uma história ou outra ali. Né? Mas isso, por que a gente está dizendo que é uma ousadia? Por essa ausência de pesquisas anteriores, de registros anteriores, e por nós também não termos sido formadas nesse olhar para um escritor paracatuense, ainda que nós nos consideramos de Paracatu e alimentamos essa cultura local, defendemos essa cultura local, a gente começa a ainda engatinhar a entender, né, o contexto dessas obras, as condições de produção dessas obras. Então, o que nos passou, né, o que a gente gostaria de trazer de novo? Quando a gente elabora essas apresentações para trazer para vocês, a gente busca ter uma determinada sequência nelas, né? Então, a gente começa ontem, né, com esse trajeto que o Wanderson fez conosco, de toda a questão do qual era esse conceito de nação para a história, né, para que a gente entenda um pouco como que o Afonso Arinos se posiciona. Está muito ruim esse microfone, gente. Testa esse aí para ver. Para vocês está normal? É porque dá um eco. Retorna. Tudo bem. Se está chegando bom para vocês, está tudo bom. E pensando em como isso vai desembocar no regionalismo da literatura. Vem a Ellen e o Alexandre aqui ontem à tarde e fazem toda essa leitura desse sujeito contemporâneo e, ao mesmo tempo, sertanejo, no olhar por dois historiadores. Hoje a gente inicia na manhã
com um acadêmico nosso, o Marcos Pinheiro, falando justamente dessa questão da oralidade, que é um marco diferencial para a literatura regionalista, essa inserção da oralidade, desse falar próximo, né, do que é o real. Por isso, Carolina, reforçar com vocês, a gente está se situando num autor que é realista, né? Ele tem totais traços de regionalista, mas ele se insere, né, dentro de uma perspectiva realista. E qual é, então, a nossa contribuição com essa mesa hoje, né? O que a gente, nas nossas conversas, nas nossas leituras, pensamos poder contribuir com vocês, né? Como que Afonso Arinos prepara o caminho, como que a gente percebe nas obras do Afonso Arinos o que vai vir a acontecer no Brasil na eclosão do movimento modernista. Então, quando Carolina menciona que há influências darwinistas, há influências deterministas, né? O determinismo de Taine vai ser uma teoria que está, né, efusivamente sendo difundida, e a gente percebe que o Afonso Arinos vai dizer isso, né? Esse sujeito que eu descrevo, ele se comporta dessa maneira, ele é dessa maneira, determinado pelo espaço em que ele se forma, em que ele está. E mais um pouco ainda, né, a gente vai fazer algumas provocações. Tá? Eu acho que nós não vamos deixar nenhuma resposta na nossa fala. A nossa fala aqui hoje é um movimento introdutório a um possível grupo que vai ser formado para estudar Afonso Arinos mais a fundo. E, quem sabe, as perguntas que a gente vai deixar aqui para vocês seja depois um fio condutor para essas questões. Já quero deixar bem isso, né, claro para vocês. Fato consumado é que o Afonso Arinos tem traços regionalistas, isso a gente não vai discutir mais. Uma das grandes críticas, né, que os regionalistas receberam, até por essa dualidade, né? Olha aqui, a gente tem que escrever em português, são intelectuais, o Afonso Arinos era um intelectual, teve acesso à escola, era um sujeito bem abastado, tido por muitos como um bom vivant. Então, trazer essa oralidade, trazer esse sertanejo, foi visto de maneiras distintas na época, né? Para muitos, era visto como uma soberba. Né? Você está aqui, né? Você é o dono da Casa Grande. Há de se dizer isso, tá, gente? O Afonso Arinos tinha escravos. É preciso dizer isso, né? Você é o dono da Casa Grande, mas você desce, vai para, né, conviver com eles, conviver com esses vaqueiros, conviver com esses tropeiros, e aí você traz isso para a sua literatura. Para muitos, essa maneira, essa escrita híbrida, que mistura um português formal com esse modo de dizer, com essa maneira de representar a realidade do sertanejo, viram o Afonso Arinos com uma soberba. Né? A ação social de que aqui, né, nas Minas, em Goiás, a gente tem medo de assombração. A gente é desconfiado, a gente escuta essas histórias, elas fazem parte da construção, né, da nossa identidade. E aí ele traz essa figura do cuiabano. Né? Por que é o cuiabano que é o corajoso, né? Esse que quer enfrentar? Porque é o de fora. Ele não conhece. Então, o Afonso Arinos, né, a gente percebe que aqui ele conhece, ele sabe esse medo, né? Ele sabe desse medo. E aí, para tentar dar uma base de sustentação para a nossa proposta, a gente vai num conceito que aparece na Semana de Arte, após a Semana de Arte Moderna, com os escritores modernistas, com o escrito do Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, que é o conceito de antropofagia. O que viria a ser essa antropofagia? Simbolicamente, né, a gente sabe que é você degustar, né, a cultura europeia, sua apropriação, reapropriação e uma subversão do tecido cultural. A nossa proposição é um questionamento, reforço, né? A gente não traz respostas prontas, né? Teria sido Afonso Arinos um precursor desse movimento, antevendo a valorização da nacionalidade do sertanejo?
a cultura sertaneja como um elemento constituinte dessa nacionalidade? Uma visão sobre a questão da influência estrangeira na produção intelectual brasileira está presente de forma muito clara numa carta enviada por Afonso Arinos ao Olavo Bilac. A gente não tem data dessa carta, tá, pessoal? Mas é sabido que ele residia em Paris e nos leva mais ou menos numa época de 1903, 4. E aí ele escreve assim. Aí, Dani, só te interrompendo. Claro. E aí você percebe que é exatamente esse período do pré-modernismo, do pré-Semana de Arte Moderna, das vanguardas chegando ao Brasil, dos artistas intelectuais indo à Europa beber dessa água, né? dessas vanguardas e dessas novas ideias. Sim, a efervescência europeia já estava, né? Já estava todo vapor. E ele estava lá. E ele estava lá. E aí o Olavo Bilac escreve: como não é de estranhar num povo jovem, nós imitamos muito. Imitamos as mais das vezes a aparência, o exterior, porque não podemos apreender o fundo. Outras vezes, imitamos mal, querendo, estúpida vaidade, por basófia de progresso e civilização, transportar o nosso país, leis, instituições e costumes que é impossível se adaptarem ao nosso meio. Então, essa troca, né, de conversa entre os dois, para mim, demonstra que eles tinham uma consciência do projeto de construção de uma identidade nacional e que eles estavam conscientes de que aqui existia uma supremacia europeia, uma cópia, uma imitação. Aquele indígena que a Carol conversou com vocês, que se a gente vai em Guarani, né, e pensa que Peri, para se relacionar com Ceci, e aqui, gente, eu não estou falando de relacionar, né, para poder ser um vassalo dela, para ser amigo dela, ele precisa vestir roupa. Quando ele diz, né, basófia, né, E essa consciência que o que é de fora, então, o que é esse modelo europeu, não cabe. Não cabe no aqui. Nosso. A nossa lógica cultural é outra. E, portanto, não pode se adequar, não vai conseguir, é impossível, né, como ele diz, é impossível se adequar, se adaptar ao que é de fora. E essa é a grande proposta da antropofagia, né? Tudo bem, nós não temos como também negar tudo que é de fora, porque a nossa própria língua é a portuguesa. Nós falamos uma língua europeia. Como que, então, da noite para o dia, a gente rompe com isso e aí viramos... Não, jamais passou pela cabeça do Afonso Arinos, eu infiro, reduzir a nossa literatura ao que ele traz de contribuição do regionalismo. Sim. Isso não seria possível. Não seria possível. E é isso, né? É essa a ideia da antropofagia que a gente traz. Deglutir, reapropriar e subverter. Né? Então, a língua é europeia, a colonização foi europeia, mas a lógica não pode ser europeia. Tem que ser qualquer outra coisa. E ontem, na fala de Ellen e Alexandre, eles colocaram muito bem isso, né? Quando o Afonso Arinos diz, ok, então uma cultura autenticamente nacional para o Afonso Arinos seria o caboclo sertanejo, né? E isso, na época, não foi bem visto aqui no Brasil. Entre os intelectuais, isso não foi bem visto. O Alexandre e a Ellen colocaram isso muito bem ontem, quando eles disseram, olha, tinha o Brasil do litoral, que era a elite, os evoluídos, os inteligentes, né? E tinha a galera que estava no interior, que era vista ali como bárbaros, né? Como um comportamento inferior. Acho que a ideia era essa questão do inferior. E é aí que a gente tem o movimento fundante, que eu acho que do Afonso Arinos é isso, né? Esse nacionalismo que ele propõe, que ele nos apresenta, né? Não é esse nacionalismo romântico, não é esse romântico, e muito menos que vai desprezar esse do interior. Não, peraí.
E se a gente traz o que tem de lá, com o que tem de cá, e a gente consegue, então, fazer essa produção? E aí eu acho que a gente consegue, talvez, resolver essa questão de por que ele escreve um português muito bem elaborado e traz essas questões, né, essas nuances, esses dizeres, essas representações do regionalismo. Ontem a Ellen teve uma fala, porque ele fez uma publicação, eu acho que foi Ana Estereira, que ele precisou dar satisfação. Ele que quis, né? Ele ficou nervoso, Sim. Ele ficou bem bravo e ele assim, que quis é muito explicar. interessante, porque para ele, né, aquilo ali era algo que ele convivia aqui. E quando chega ali, aquilo causa horror. Eles acharam tudo aquilo muito violento. E ele precisou se justificar. Né? Isso acontece onde, né, eu vivo e conheço. E é exatamente isso, né? Essa contribuição que ele traz para que compreendamos a dinâmica social aqui, né, cultural, desse Brasil interior, né, que não é o do litoral. E aí, Dani, vou pedir licença para eu ler um pedacinho amiga. da Estereira, que é esse texto aí que a Alessandra menciona. O título do conto é A Estereira. E aí, Dani, você vai me ajudando aqui, nós vamos lembrando da história. E aí é a história de uma moça muito bonita que se encanta por um rapaz, e esse rapaz é um boa vida, né? Um cara que não está muito afeito a trabalhar, ele está sempre ali, ele meio malandro, a polícia está sempre no encalço dele, né? Ele está sempre se esquivando, ele está sempre conseguindo escapar, mas a esteireira, que se chama Ana, na verdade, é que nem esteireira só porque vem o pai, né? Fazia esteiras, então o pai era esteireira, ela herda esse nome, assim, né? Como apelido. Mas ela, na verdade, é uma lavadeira. E Dani, eu não me lembro mais em qual mês, acho que foi do Wanderson, que você mencionou, né? Essa figura da lavadeira aqui de Paracatu e tudo. Então, a Ana é uma lavadeira. E a descrição dela lavando roupa é uma descrição, né, de uma mulher muito bonita, né? E, enfim. Mas ela é encantada por esse rapaz, o Filipinho. E ela desconfia que Filipinho está arrastando uma asa aí para... É Candinha? Candinha. Para Candinha. Tá arrastando uma asa. O próprio narrador nos conta que não tem nada. Mas a Ana, a esteireira, não quer saber. Ela tem certeza de que Filipinho andou arrastando um cacho aí para Candinha. Vocês percebam tanto que é realista a literatura? Porque a gente tem um outro personagem do realismo que vai vir muito tempo, né, um pouco depois aí, que também vai criar na cabeça dele uma possível traição. Teve, não teve? Eu estou falando de Dom Casmurro de Machado de Assis. Né? Então, assim, é realismo, é regionalismo, são questões locais, mas com situações que são globais. Só que aqui é que vem a... E aí a gente sai, então, desse amor romântico, idealizado, que dá certo, e é isso. E aí, o que a esteireira resolve fazer? Ela resolve dar uma incerta lá na Candinha. E ela vai lá, né? Ô, Candinha, eu estou precisando ir ali buscar uns cajus que a Ambrosina me prometeu e tudo. Vamos lá comigo. Candinha, né? Tá, mas é perto, mas... Tá bom, então vamos no cavalo do meu pai. E vão as duas, né? Montam no cavalo, a esteireira atrás, Candinha conduzindo o cavalo, e elas vão. E no meio desse trajeto, vou ler. Preparem-se. Depois de uns 3/4 de hora de marcha, Ana, sem que a companheira o percebesse, saca de uma navalha e, vibrando com a mão rápida e firme, corta a carótida à infeliz companheira, que estava unida a si, abraçada à sua cintura na garupa do animal. Caíram ambas, e Ana, não querendo que na estrada houvesse grande marca de sangue, encostou os lábios ao lugar de onde irrompia os caixões e, carnívora esfaimada, chupou por muito tempo, carregando depois o corpo da desventurada para bem longe, onde um desses precipícios cavados pelas enxurradas recebeu-o no fundo de sua fauce. E é justamente esse trecho, né, parte desse trecho... É muito bom a cara de vocês. Da pessoa. Foi isso Era mesmo que ela fez? Eu esperava tudo menos isso.
Foi isso mesmo que ela fez. E é bem esse trecho que o qual o Afonso Arinos vai ser detonado por dizer isso não é real, isso não é verossímil, né? Isso não pode ter acontecido. Pode ter acontecido, gente. É só ligar no noticiário, né? 7 horas da manhã. Né? E a gente percebe essas questões aí. E aí que quando ele... É porque, na verdade, ele submete esse conto a um concurso. E ele não ganha o concurso com essa justificativa, né? E ele não se conforma. Então, ele vai escrever, né? E vai responder dizendo... nem sempre é dado a um mineiro cá do centro penetrar no salão moderno de um fino carioca, pois corre o risco de espalhar um pouco de poeira dos coturnos sobre os gobelins e deitar por terra, num gesto estouvado, algum bronze barbediene ou uma trabalhada miniatura japonesa de marfim, dessas que surpreendem pela espantosa correção no mais deslembrado pormenor. Ele fala assim, vocês estão cheios de pormenor demais. Sabe? A vida não é essa porcelana japonesa, não. A vida é essa barbene. Né? Farei mesmo o sacrifício de não fumar no salão para não atirar por descuido, a raiva dele, gente, algum fósforo sobre o parquê envernizado e não impregnar as cortinas de seda lavrada do cheiro acre do fumo de patos. Né? Então, ele ficou muito nervoso, né, gente? Ele ficou muito ensandecido com essa situação. Ensandecido com essa situação deles não acreditarem na verdade da história, que é fictícia dele. Né? E Carol e eu conversávamos antes de finalizando as nossas ideias, trocando aqui o que a gente poderia dizer. E essa violência, né, que ela vai lá para esconder o sangue, para não deixar rastro nenhum no chão, né, porque ela fica com medo de no chão ficar rastro e algum vestígio do crime que ela comete, ela então chupa esse sangue, né? Esse ritual mais canibalista possível, né, que o movimento antropofágico já vai dar uma olhada nisso aí. Mas é claro, gente, que nós estamos falando de metáforas, né? A gente está falando aqui de questões metafóricas. Você quer contribuir alguma coisa, amiga? Não, acho que é isso. Só para fechar, né? E assim, se vocês querem saber o final, não vamos dar spoiler, não. Vocês vão ter que ler a Estereira. O Dani me olhando e falando, conta. Conta? Conta ou não conta? Então, a estereira Ana chega lá, encontra Filipinho e... O que mais, Dani? Me ajuda? Não é também, não? Não, agora eles vão ler, amiga. Nós não estamos lembrando mais. Não vou contar, não. Agora também vocês vão ler. Então, eu acho, né, gente, que quando ele se revolta, né, dessa morte... Alguma coisa muito macabra e, assim, né, isso maluca ali acontecendo. E é porque descobriram o cadáver da Candinha e aí foram procurar e acharam, né, os rastros e encontram, então, os dois. O policial que está sempre atrás do Filipinho à frente, né, e dá voz de prisão. Filipinho não reage, mas a Ana avança no... Policial. E aqui a descrição é assim. Ana saltara, rangendo os dentes, qual canela ruiva. Ela enfrenta os soldados, ela enfrenta todo mundo, estava desarmada, mas assim, né, bem enfrentando mesmo, com as mãos recurvadas como garras, e houve-se um estampido, e a rapariga, né, a mulher, leva a mão ao seio e morre Filipinho, morre ela, mas morre também o policial. Morre todo mundo. Mais realista impossível, no sentido de que as pessoas morrem ao final, como é bem clássico, caro, né, ao realismo, né? Ainda nesse artigo carta, né, respondendo às críticas que ele recebeu, ele fala assim, ó: já de antemão, juro que Joaquim Alves, que é o cara que
falou que não era nada verossímil, desconhece o sertão, seus homens e seus costumes. Quer tratar o animal humano dessas gerais. O naturalismo, o zoomorfismo. Gente, quando ele fala que ela vai com formas de garras, né? A gente vai ver isso no naturalismo, né? Essa comparação dos personagens atuando como cortiço, né? Determinado por esse ambiente, né? No caso de Ana, motivada para a questão do ciúme e do amor passional, porque ela quer proteger o companheiro, né? E aí ele fala, ó, bravio, crescido às grosseiras carícias dos ventos da espada, de músculos retesados em punhas primitivas contra as feras, as matas e os rios caudais. Você quer comparar isso pelo molde do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Daqui do meio da indústria, das estradas de ferro? Não. Daquilo eu entendo, meu ilustre escritor. Nesse cabedal eu posso trabalhar. Quer dizer, eu entendo do que eu estou escrevendo. E interessante ele trazer o cabedal, né, que é uma coisa tão da nossa região, da costura. Como o sapateiro de que fala Horácio, aí ele vai lá no clássico e vai dizer, olha, vocês estão achando que vocês estão falando com qualquer um? Aí talvez eu acho que ele teria um pouquinho de empáfia, né? De empáfia, dizer, sem passar por ultra crepidão, pois nasci no sertão. Por isso afirma ser verdade o que escreverem a estereira, possuindo provas de que o fato realmente aconteceu. Aí ele fala, não, gente, é quase que documental aqui. Estou fazendo uma reportagem do que aconteceu. Né? Em dias atuais seria uma reportagem. E é bom como ele fala, eu nasci lá. Não venha você que nunca foi lá me dizer o que é verdade e o que não é verdade daquele lugar. Eu é que sei. Né? Uhum. Então, eu acho que aceitar essa influência, gente, que nós estamos dizendo aqui, né, dessas tendências naturalistas, da própria evolução, que a gente vai encontrar em alguns outros contos, essas possibilidades, não quer dizer que nós vamos aplicar, né, ideais estrangeiros para a interpretação de uma realidade que é totalmente diversa. Mas quando ele diz, olha, da minha realidade eu conheço, né? Então eu quero utilizar essa influência naturalista na minha descrição, vou usar. Né? Mas não quero, né? Não quero que isso seja, e acho que é aí que ele ganha muitas críticas, Carol, porque ele inclusive das pessoas que pensaram assim, como assim? Ele está colocando esse sertanejo, essa mulher sertaneja, o início de Estereira, gente, a descrição, realmente a forma com que ele descreve essa mulher é bastante sexualizada, né? Que esse reforço que a gente ainda tem hoje. Mas é importante também, sem passar pano, sem defender. Não, estou defendendo. Não, você não, o que eu vou dizer aqui. É importante, alguém, também não me lembro, acho que foi o Wanderson, mas não me lembro, que disse, né? E é uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas de literatura, ele é um produto daquele tempo. Né? Essa descrição é parte do olhar de um homem branco para uma mulher não branca naquele tempo. Né? E absolutamente essa mulher não branca vai ocupar o mesmo espaço de uma mulher branca ali naquele século XIX. Né? Então, não é defender, não é justificar, mas é dizer que talvez não houvesse outra forma disso ter sido feito ali para aquele contexto, para a formação, para quem ele era. Né? E aí a grande contribuição que a gente... é justamente que absorver essa literatura estrangeira seria, então, apenas a literatura estrangeira, seria assumir uma incapacidade nossa de uma literatura nacional. E aí que a gente diz, olha, ele já prevê, já antevê isso, quando ele vai, então, dizer, olha, nós temos grandes homens das letras, nós não vamos abandonar isso, mas o Brasil e por isso o Brasil é capaz de produzir a sua própria literatura. Para nós, da linguagem, da literatura, a única forma de explicar isso é por meio da materialização linguística. São as palavras, essas descrições, essas escolhas lexicais que os autores fazem na construção do texto. Então, a gente
quer, de novo, recorrer ao texto e mostrar para vocês como que, por exemplo, essa ideia de local e global, essa influência acontecendo, né, marca essa nacionalidade. Como que ele vai dizer, olha, queremos uma literatura nacional que não copia a estrangeira. Em Pelo Sertão, isso. A gente vai ler para vocês um outro trechinho para vocês perceberem como que essa marca na linguagem traz o nacional e local para nós aqui de Minas Gerais. E antes, Dani, de ler a parte que nós combinamos, eu me deparei aqui com uma exclamação que comprova, talvez, aquilo que a gente estava conversando, de que ele era muito sisudo, que muita gente olha para a obra dele, para o que ele era, como alguém muito, né, assoberbado, né, talvez. Então, é uma parte que ele descreve. É o mesmo conto que eu vou ler, o que a gente tinha selecionado aqui, que é do Pedro Barqueiro, que é esse homem que se suspeita ser um escravo, um homem escravizado, fugido. E ele é muito forte, ninguém pode com ele. Qualquer pessoa que já tentou atacá-lo, dominá-lo, entregá-lo de volta, né, a quem quer que fosse, nunca conseguiu. E aí, né, chega lá essas pessoas pedindo a um dono de uma fazenda ajuda com os seus funcionários ali, que quem é que podia ajudar nessa empreitada. E aí esse dono da fazenda pega lá justo os dois mais novos ali, que estão bem cruz, e falam, ó, esses dois aqui podem ir. E aí, né, eles ficam sabendo que esse Pedro Barqueiro é impossível, ele é uma montanha a ser transposta. E aí vão os dois, né, falando, um fala para o outro, não, deixa comigo, eu já sei um jeito aqui. E esse que está narrando diz, bom, eu sempre confiei nele, ele sempre, tudo que ele propôs deu certo, então eu fui confiando. Mas mesmo assim, né, na hora de ir cumprir lá, né, de tentar capturar o Pedro Barqueiro, ele estava meio atarantado. Então ele vai passando e falando assim, com o devido respeito, patrãozinho, ele está conversando com o patrão dele, contando a história. Com o devido respeito, patrãozinho, eu estava na peia, enrabixado, e foi nesse mesmo dia que ele estava apaixonado, né? Então ele estava com medo de ir na emboscada ali do Pedro Barqueiro e perder a mulher, né? A mocinha que ele estava apaixonado, paquerando, né? Querendo firmar alguma coisa com ela, querendo namorar. E aí ela entrega para ele lá uma cinta de lã e ele fica com aquilo ali na mão, né? Pensando em desistir, querendo não ir, né? Porque tinha essa mocinha. E aí ele fala, né? Eu estava na peia, enrabixado, e foi nesse mesmo dia que ela me deu essa cinta de lã, tecida por suas mãos, que guardo até hoje. Ai, roxa da minha paixão, pensava eu. Como hei de morrer assim, fazendo cruz na boca? O diabo da ideia me atarantou pelo caminho e cheguei a dar tremenda topada numa pedra no meio da estrada. Curvei-me sobre a perna, agarrei o pé com as mãos e estive assim, dançando sem querer. Um pedacinho de tempo. Eu achei essa imagem tão legal, né? De quando a gente topa o pé e a gente fica ali dançando. Não é o que a gente quer fazer, mas a gente dança de um lado para o outro mesmo, com aquela dor insuportável, né? Eu aprendi isso aqui. Meu filho, tá cada cavaco. E aí, né, no final das contas, deu tudo certo, o plano que o amigo, né, que o companheiro tramou, deu certinho, eles conseguiram capturar o Pedro Barqueiro. E aí ele tinha feito uma promessa, então vem aqui, né? Tinha me esquecido de contar-lhe, né? Contando para o patrãozinho, que eu fizera uma promessa à senhora da Badia. Então eu acho que qualquer paracatuense raiz vai reconhecer essa conexão aí, né, com a Nossa Senhora da Badia. Eu, particularmente, tenho isso muito forte na minha família, né, com a minha avó e depois mesmo que a minha avó já falecida, meus tios que mantêm essa tradição. Então, realmente, a gente se conecta com isso, né? Então, fizeram uma promessa à Senhora da Badia de levar-lhe ao altar uma vela, se voltasse são e salvo. Cumpri a promessa no dia seguinte e arranjei uma festinha para a noite. Queria um pé para estar com a Emília. Então, né, ele deu um jeito ali de se arrumar com a Emília. A questão da promessa, dessa cultura muito, né, nossa, aqui da fé.
Só para complementar aqui, porque a Carol estava falando e a Dani sobre a linguagem, né? Ele tem uma linguagem pitoresca e regional. E ele usa muito uma figura de linguagem que é a comparação. Muitos contos dele a gente percebe a comparação. Por exemplo, ele fala assim, do Pedro Barqueiro, né? Ele fala que o braço dele parecia com um pedaço de aroeira. E depois ele fala também, ele usa muito assim a comparação com animais, às vezes animais nossos regionais. Sim, aí ele fala, por exemplo, que o pescoço do Filipinho parecia pescoço de anta. Né? E aí ele usa algumas expressões, assim, por exemplo, capanga, binga, que eram meu bem tio, usadas. Né? Né? Meu tio, ele vai falar com os outros, ele vai... Meu tio. Ah, tio Pedro, meu tio. Então, você percebe essa figura de linguagem dele. E outra coisa que vocês já falaram também é que a gente vê muito essa questão da fé. Né? Passa muito, tanto no assombramento, a hora que ele está ali passando os apuros dele, ele fica ali louco atrás do milagre. E tem também, percebe, por exemplo, no Benedito, ali, a hora que ele está com aquele defunto ali na garupa, né? Aquele gelo que ele tem na costela, que você não sabe exatamente se é o defunto ou se é a alma penada. E a gente vê a gente percebe o tempo todo essa construção regional, de linguagem, de ambiente. De resgate. De resgate no Afonso A gente já caminha para o final, né, para deixar, então, essa pulga atrás da orelha, né, e essa curiosidade para a gente pesquisar um pouco mais. Mas eu não posso deixar de lembrar de Lendas e Histórias Brasileiras, que é uma obra fundamental do Afonso Arinos, em que ele vai fazer o quê? Um compilado, né, das lendas, das tradições brasileiras, que tem origem indígena, que tem origem africana e europeia, que já é o que anuncia e vai depois trazer aquele projeto estético de literatura nacional lá no modernismo, né? O Macunaíma faz isso, o Mário de Andrade faz isso em Macunaíma, e não só, né? O próprio conceito de identidade nacional literário do modernismo era isso, né? O brasileiro é quem? É essa junção. E trazer a obra do Portinari, por exemplo. E trazer essas questões das lendas, das tradições, é isso que vai constituir o que é realmente nosso. Né? É claro que isso vai ser utilizado para um contexto global? Vai, porque ele conta essa história violenta para dizer do ciúme, para dizer das histórias que Ana criou na cabeça dela. Né? A gente vê o medo, né, como um sentimento universal que aparece nas nossas histórias. É claro que aqui, gente, quando a gente fala de religiosidade, sim, vai estar num cunho mais católico, porque é esse, né, do momento dele, né, da formação dele, mas há essa questão da espiritualidade, né, porque no Contratador de Diamantes há uma pequena menção a uma outra possível forma de religiosidade que não seja essa. Né? Então, a gente percebe isso. Então, as lendas do nosso povo vão ser esse fio esse fio condutor, né? Esse fio de tapeçaria que ele vai tecendo ali uma história que vai ser, ao mesmo tempo, local, única e universal. O que a gente reafirma que é essa ideia, né? Antecipação, vamos chamar, né, disso, né? Antecipação da ideia de identidade nacional que vai ser formada por essa confluência de diversas culturas, né? Que a gente vê depois aí no modernismo. Carol, você quer contribuir com mais alguma coisa? Não, eu acho que eu fecho aqui lendo, né, de um estudioso mais recente que vai dizer o seguinte: é fato que a linguagem do sertão é volúvel, maleável, inconstante. Não há um léxico fixo, uma gramática definida. O falar do sertão não é controlável. E eu acho que todos nós que vivemos por aqui sabemos disso e sabemos hoje que ainda é assim. Né? Então, eu repito, reforço o que você disse lá na primeira mesa. Estudemos. Vamos estudar, Afonso Arinos.
Não, dá para estudar em cada perspectiva diferente, né? Da religiosidade, da questão das tradições, da presença feminina, de como é essa representação social do sertanejo, do ponto de vista histórico, né? Do ponto de vista teórico, porque Afonso Arinos tem um livro que é apenas sobre teoria da literatura, né? Como que ele vai se orientar para o processo de escrita. Eu acho que a gente é isso, pessoal, que a gente gostaria de contribuir, né, trazer para vocês como mais curiosidades e, é claro, abrimos para os questionamentos, para as perguntas, para nos ajudar também a orientar as nossas futuras pesquisas. Não preciso ter medo de perguntar, não. Vamos participar, gente. Alguém se habilita? Alguém teve alguma curiosidade? Porque nós tivemos uma aula aqui, né? As duas, eu falo que assim, eu fui respirando aqui. Alguma curiosidade sobre o Afonso Arinos, sobre os movimentos literários? Que recai aqui é no ponto de vista da linguagem, né? O texto dele era um português muito formal. Como assim, né? Por que vem essa fala do sertanejo? Mas isso continua também no Mário de Andrade, continua no Guimarães. É claro que o Guimarães Rosa vai ter uma criatividade muito mais experimental, né? É outro momento, mas que só é possível acontecer porque atrás, né, no final do século XIX, a gente tem um paracatuense que faz esse movimento. É isso. Muito obrigada a presença de todos. Obrigada, gente, pela presença de todos. Obrigada, Carol. Obrigada, Dani. Aprendi um pouco mais sobre Afonso Arinos. Sei que a gente tem muito caminho ainda a percorrer, mas agradeço muito a presença de cada um. Às 15 horas da sexta-feira, muitos largaram o trabalho para nos prestigiar. E assim, a gente vai construindo a nossa história, orgulhosa desse paracatuense tão pouco falado, né, tão pouco conhecido, mas que essa academia, com toda a sua importância, tem levantado essa bandeira e ele hoje está sendo homenageado em todas as mesas da Academia de Letras do Noroeste Mineiro. Obrigada a todos.